Boa tarde, meus irmãos. Estamos trazendo a exposição bíblica de 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, verso de 13 a 16, e quero transmitir aos nossos queridos alunos da Escola Dominical. Estamos chegando já findando aí o segundo livro, e é uma alegria poder compartilhar com vocês, da Igreja Presbiteriana Norbertana de Mossoró, das nossas congregações. Quero ler as Escrituras Sagradas da Nova Almeida Atualizada, mas antes eu quero orar com você. Deus e Pai, que a Tua graça bendita que nos escolheu em Cristo Jesus, nos fortaleça a nossa vida para sermos fortes, para sermos destemidos e anunciar o reino de Deus para as pessoas como um eleito, escolhido Deus, Senhor. Dá-nos a Tua porção desta exposição, nós te oramos e te pedindo a Tua bênção para o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Diz assim, amados, a Bíblia Sagrada da Nova Almeida Atualizada, que diz assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Foi para isso que também Deus os chamou mediante o nosso Evangelho, para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhes foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa, que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça, console o coração de vocês e os fortaleça em toda boa obra e boa palavra. Bem, o tema eu escolhi aqui do verso 13, que diz: os escolheu desde a fundação do mundo. Esse é o texto que eu quero trabalhar com vocês em 3 versos aqui, escolhido, o verso de número 13, o de número 14 e também o de número 16. Eu quero compartilhar com vocês nessa exposição, passar para vocês. Não sou teólogo, bem, eu estou trazendo devocionais com cunho teológico para você. Essas cartas em si mesmas são teológicas. Então, vamos aí para a exposição. A introdução da primeira carta e da segunda carta de Tessalonicenses eu já coloquei nas introduções iniciais dos livros. E eu quero chamar a sua atenção aqui na introdução do nosso estudo. O verso 13. Os escolheu desde o princípio. A salvação veio para os eleitos. E aí? Para os eleitos, é com Deus. E Deus é quem resolve essa parada. Eu não me meto nisso aí. Uma escolha de Deus. Eu diria assim, que para o crente cristão, um ser humano, não há maior privilégio do que esse, ser escolhido, tá certo? Muito importante, amado. Bem, depois da gente ter perdido a salvação no jardim do Éden, que o primeiro homem armou essa peça para mim, para você, amados. Infelizmente, ele fez isso, o primeiro homem, mas Deus, na sua soberana graça, nos escolheu. Ele procurou Adão para lhe dar uma nova oportunidade, depois da lambança que Adão fez, do pecado, da queda, que o condenou à morte, e compulsoriamente todos nós fomos também enrolado neste bojo aí, nesse pacote do pecado de Adão. Muito bem. E aí Deus é tão bom que veio ao homem e trouxe de presente, em termo de promessa,
né, ele veio trazer para o homem, amado, a promessa e a garantia, meus amados, do retorno da salvação perdida. Olha que Deus fez. É um Deus maravilhoso. Deus maravilhoso. Adão deu alguma mínima para essa segunda chance? Deu não. Deu não. Porque senão Abel e Caim não tinham feito o que fez. Até Noé, todas as nações constituídas das famílias de Adão aí, que vieram dos filhos, todas se tornaram ímpias. Alguns, como Enoque, andou com Deus, né? Enos e outros, claro, um número muito pequeno, né? Esses descendentes creram num muito pequeno, né? Que vieram de Adão até Noé. Pois bem, então Adão não cuidou das suas gerações, não cuidou de sua família, não ensinou, olha, vem o Messias, vem a promessa, de nós aqui vai sair um que vai vencer esse pecado dessa besteira que eu fiz. Vamos ver o verso de número 14. Mediante o nosso Evangelho. O Evangelho é a mola motriz da salvação. O Evangelho é o meio, porque Jesus é o Evangelho. Foi Jesus disse lá em Timóteo, né, 2:5, porque disse, e só há o quê? Um mediador entre Deus e o homem, quem é? Jesus Cristo, o Evangelho. O Evangelho é esse meio, né? O Evangelho para Adão e seus descendentes, que infelizmente, amados, eles não deram a mínima. Porque, meus amados, Deus fez aquele casamento de Adão e Eva, né? Está lá registrado no livro de Gênesis, mas Deus chegou para Adão e disse a ele, lá no capítulo 3, verso 15, a Adão e a Eva, ouvindo de viva voz, Deus que foi procurar eles. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Deus falando à serpente, transmitindo para o homem e a mulher o que haveria de acontecer. Então, vamos ver isso aqui durante essa exposição. Agora o verso de número 16. Boa esperança pela graça. A solução para o homem perdido e condenado à morte custou muito caro. Custou um preço muito alto, impagável nas bolsas, né? Impagável, não tinha quem pudesse pagar. Foi a morte de Jesus Cristo na cruz que ele pagou e custou muito caro a morte dele. O ato, amado, feito por Jesus Cristo foi a manifestação de quê? Da graça, que livrou, amado, o homem da morte eterna. E com a graça de Jesus ele é salvo para desfrutar a esperança de Deus até a volta do Senhor Jesus, que eu diria que há uma dupla esperança. Primeira, a esperança de partir desta vida para estar com Cristo, salvo para herdar a glória de Deus, se ele não vier e tiver de partir. Segundo, ficando aqui e ele voltando, olha aí, ele será arrebatado. Que coisa fantástica, né? Duas grandes promessas de esperança fantástica. Vamos para a nossa exposição de hoje. Vocês todos receberam todos esses estudos, as perguntas, tudo direitinho, aliás já recebi algumas, e eu queria em primeiro lugar, nesta tarde, transmitir para você o verso de número 13, os escolheu antes da fundação do mundo, ou desde o princípio, os eleitos foram escolhidos, amado. E mais, uma escolha exclusiva de Deus, a todos que responderam afirmativamente à pregação do Evangelho de Deus, e todos aqueles que creram, amados,
e obedeceram a voz do Evangelho, estes são escolhidos, são salvos. E o cara pode crer, eu creio, e viver como um crido aqui, e nunca ter servido, nunca ter feito obediência a Deus. Então Paulo deixou claro isso quando ele escreveu para os Romanos, capítulo de número 3, verso de número 28 e 30, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, esse também chamou, e aos que chamou, esse também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que bênção, né? Que maravilha! A palavra de Deus nos deixa essa tranquilidade para todos nós, né? Amado, a escolha de Deus para salvar o homem não teve participação de ninguém, do homem, de instituições, nada. Foi uma escolha exclusiva de Deus, algo da própria vontade de Deus, né? Da trindade augusta de Deus na escolha do Pai. O Pai escolheu. E do Filho que remiu o homem. Remiu é o remissor do homem, que perdoou o pecado do homem. E o Espírito Santo que fez o processo da operação, da regeneração, essa coisa fantástica, sobrenatural dentro do coração do homem. Deus fez isso, amados. Fantástico, isso é muito fantástico. E todas as pessoas que receberam essa operação da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meus queridos, agora podem desfrutar da vida cristã, espiritual, com o Espírito Santo de Deus na sua vida, para lhe ajudar. Quando o homem é eleito para ser salvo, ele passa a fazer parte da igreja, mas ele precisa manifestar algumas marcas espirituais que o próprio Paulo cita aqui no texto, como por exemplo, santificação do Espírito e fé na verdade, né? Se não tiver isso, não é eleito. O cara está perdendo seu tempo aqui, porque o eleito precisa dar provas que ele é o escolhido de Deus, amados. No texto citado tem 3 pontos dos 9 do calvinismo sobre a doutrina do concurso divino e humano, chamados da seguinte forma: o chamado, a obediência, a santificação e a fé, na ordem ou no modo salute. Isso aí, a outra, que quer dizer que os salvos devem ter essas marcas, o eleito, essas marcas que ele está fazendo, que ele está testemunhando. Não é figurinha apenas colocar no álbum, não, da santificação, da fé, da justificação. Não é, absolutamente. E estes pontos são fortes na sua vida de cristão, para que as pessoas vejam Cristo na sua vida, e a pessoa se declarar ser eleito, ser um escolhido de Deus, e não poder mostrar um termo testemunhal da sua vida cristã, está longe de ser crente. Ele não prova nada que é o escolhido de Deus. Ele está com cavilação na igreja aí, fazendo parte aí, até tomando lugar dos outros. Não é crente. Olha, meus queridos, Deus não criou o homem para a morte. E por essa razão ele prometeu seu filho para vir ao mundo, né, lá ao primeiro homem, para que o filho vindo aqui como homem encarnado, como eu e como você, amados, que não pecou, mas que assumiu o pecado, o avalista do pecado do homem, amados, para
livrar o homem da condenação eterna. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo fez, amados. Meus queridos, as fundamentações da escolha de Deus podem ser observadas no homem que é escolhido por Deus, quer seja ele judeu, quer seja ele gentio. Queridos, como nós citamos o propósito de Deus para fazer a vontade de Deus, e o que, pelo contrário, meus amados, mesmo os que se dizem escolhidos e até vão para as igrejas, outros não vão, e aqueles que são mesmo incrédulos, esses todos os que se fazem de crente, de eleito, escolhido, e os que mesmo dizem que não é um eleito escolhido. Eu recebi uma mensagem no WhatsApp de uma passeata aí do diabo, né, de Satanás: viva Satanás, fora Jesus, viva Satanás, e dizendo impropérios com Jesus, né? Mandando, não sei para onde, esculhambando com o nome do Senhor Jesus. Esses aí, empedernidos pelo pecado, vamos orar para esse povo se converter, ver se eles mudam a vida deles, entendeu? Porque senão vão amargar no inferno, no lago de fogo, amado, as consequências do seu erro, da rejeição do Senhor Jesus. Em segundo lugar, amados, o verso número 14, mediante o nosso Evangelho. Como eu disse, o Evangelho é a centralidade, porque o Evangelho é Jesus, é a centralidade da salvação do homem, da redenção que ele fez. Ele veio ao mundo para fazer a redenção do homem, para ele viver diferente e fazer parte dos eleitos que vão herdar a glória de Deus. Então, todos nós que fazemos parte da igreja do Senhor, dos escolhidos, do povo separado, somos destinados a herdar a glória de Deus. É isso, o Evangelho da graça de Deus, meus amados, preenche os corações, amados, dos homens pecadores, para limpar a sujeira do pecado, que infelizmente o homem traz por consequência da herança compulsória do pecado, que retirou do homem lá do jardim do Éden, expulsou do paraíso, retirou do homem a salvação. E eu sempre digo essas palavras: nós ganhamos mais com Jesus, né? Com Jesus Cristo, porque nele, e ele nos receber e nos perdoar, como que, né, perdeu Adão lá no paraíso, que Jesus veio reparar esse grande mal. Meus queridos, um salvo, ele é retirado do mundo da perdição, do pecado, e precisa buscar Deus de uma forma para poder desfrutar abundantemente, amados, e profundamente com Deus, das bênçãos que Deus tem para nós. Olha, desfrutar da glória de Deus, que é dada gratuitamente, né? E a pregação do Evangelho, que consegue vencer as lutas, as perseguições, meus queridos. E Pedro diz lá em 1 Pedro capítulo 5, verso 10, olha o que é que Pedro diz: e o Deus de toda graça, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, afirmar, fortificar e fundamentar vocês. Olha, o eleito estará seguro, fortalecido nas mãos de Deus para viver aqui nessa terra sem nenhuma preocupação em relação ao futuro. Meus amados, os homens têm uma experiência com o Evangelho da graça, e logo eles, queridos, se acham que já estão salvos, já estão prontos e são eleitos, né, por Deus. E presbiterianos e os mais importantes nunca perderão a salvação, que de fato não perdem, né? O entendimento é bem diferente, e na verdade o que Deus elege é um salvo, e nada poderá tirar dele a condição do que Deus diz na sua palavra, meus queridos. No entanto, a coisa não é tão simples assim, né? Que as pessoas precisam saber viver a fé cristã. Por isso que a gente está vendo aí tanto engano, meu irmão. Por exemplo,
Tem pessoas que estão adorando ídolos numa igreja aí grandona do Brasil, adorando ídolos aí muitas vezes por atenção a um sacerdote, por atenção de uma família, por atenção de não sei o quê. Ele está ali, em vez de adorar a Deus, está adorando o mundo e também em outras seitas e religiões aí desse mundo, que as pessoas estão de forma cavilosa lá, servindo ali aquele lugar, aquele altar, aquele santo, aquela coisa, aquela idolatria. E eles estão ali, tá nem aí, não se toca, não se desperta. Às vezes é filho da casa do crente, às vezes é alguém da família cristã que está aí e que não está dando bolas. O salvo precisa dar provas que é um salvo e vive a salvação em sua vida dentro do que Deus deseja dos seus eleitos. Por isso que o escritor de Hebreus, no capítulo 12, verso número 14, ele diz o seguinte, preste atenção: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação. Olha aí, da ordem salutis, do ordem salutis, da ordem salutis. Olha, veja aí o que diz aqui, e busquem a santificação, da qual ninguém verá o Senhor. Como é que um crente é crente e não é santo, não se santifica, não busca a fé, não vive na leitura da palavra, na oração, na pregação do Evangelho, frequentando e amando e vivendo a fé cristã na sua igreja? Aí fica difícil. É difícil. Bem, esse destaque de uma marca aqui do que o homem precisa manifestar para com Deus em sua vida é a santificação. Como ele diz aqui, sem ela o homem não vai ver a Deus, pois a santificação é algo progressivo na vida do crente. Quanto mais ele se consagra, mais ele se santifica na fé cristã e tem uma vida voltada para a vontade de Deus, e tem todo o cuidado para não relaxar, não botar os pés pelas mãos, não deixar de fazer a vontade de Deus, fazer a sua vontade. Assim é o crente que é santo, que tem a marca da sua vida, do concurso divino, da teologia, né? Bem, nós vamos agora, amados, o Evangelho deixa claro que é o caminho, amados, para chegar à glória de Deus. O caminho é essa porta que se abre, o Evangelho é essa porta que se abre e que vem rompendo tudo para dar a salvação ao homem. Queridos, o homem que viver este Evangelho de forma intensa, não deixando de falar do amor de Deus para as pessoas desse crente. O Evangelho na vida do crente é o meio, amado, que o projeta, meus queridos, na direção da glória de Deus. O que é a glória de Deus para os homens que foram alcançados pelo Evangelho? O Evangelho proporcionou ao homem ter um encontro com o Evangelho e poder confessar Jesus Cristo para ser herdeiro de Deus. E aqui nesta terra, mesmo aqui neste mundo conturbado de tantas coisas, o crente ele pode sonhar, esperar, aguardar e ir ao encontro do Senhor Jesus. É coisa fantástica que só o crente tem isso aí. E por último, amado, terceiro ponto aqui no verso 16, boa esperança pela graça. É uma esperança fantástica. Olha, a maior garantia do crente está na esperança desse reino glorioso que um dia vamos gozar com Cristo, que ele vive e deve viver com todas as alegrias da sua vida, esperando que se realize um grande sonho, que aconteça a volta do Senhor Jesus. E são coisas que é do crente, porque o mundo não tem esperança, não sabe o que é isso. A esperança das pessoas deste mundo são as coisas materiais, tirar a sorte grande aí da loteria, ou em qualquer jogo de azar, para poder realizar o seu sonho, até aí comprar o carnezinho aí do baú da felicidade, tudo porque quer, o homem sonha, a esperança do homem é material, puramente material, né? E assim eles ignoram a riqueza da esperança boa, gostosa que nós temos em Deus, amados, porque assim o homem descrente desconhece a felicidade que o crente tem. Então, comece aqui nesta terra, né,
com a presença do Espírito Santo em sua vida. Porque quando a pessoa se converte, ele passa a ter alegria, paz, justiça na sua vida. São as alegrias espirituais que fortalecem a vida do crente, que continua esperando a volta de Jesus. Se não vier, ele vai ter que ir mais esperando o tempo de Deus na sua vida, na consumação da glória de Deus. É o maior sonho do crente. Olha, a boa esperança que o crente recebe pela graça de Jesus Cristo é algo cheio de dúvida, não é algo cheio de dúvida, muito pelo contrário. Para o crente é a esperança boa, a graça que estimula o crente a poder guardar ali no coração a volta de Jesus, né? E ouvir a palavra do Senhor, adorar a Deus. Nesta vida o crente tem essa dinâmica muito grande, não é? Qual é a dinâmica do crente? Adorar a Deus, ter comunhão com os crentes, com os santos, e vir para a igreja, compartilhar com os irmãos na igreja, meus amados, evangelizar as pessoas que estão ao nosso redor, ao nosso lado, as que nós dizemos que amamos. Será que amamos se não evangelizamos? E aí fica difícil dizer que ama. E até mesmo, meus amados, nas perseguições, o crente pode desfrutar da presença de Deus na sua vida, porque ele pode ficar sossegado, amado, por Deus estar no controle, meus amados. Haja o que houver, queridos, tudo Deus resolve para os seus filhos, porque Jesus Cristo morreu e disse que não era para haver preocupação. Foi o que ele disse: com quem pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Por isso que Jesus mesmo disse, lá em Mateus capítulo 10, verso 28, não tema os que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Palavra forte, meus irmãos, muito forte, não é? Para nós, para o crente obter esta consciência e poder ficar tranquilo, faz necessário que ele observe essa lista chamada Ordem Salute ou Ordem Salutis, no italiano, né? Pois é para ele poder aferir, olhar para dentro dele assim: pelo que eu estou fazendo, eu sou crente mesmo. Ou dizer assim: estou longe, passei longe, pisei na bola. Amados, o crente, ele espera a promessa de Deus. Você está esperando a promessa de Deus? Porque ele prometeu que voltaria, né, e que todos nós estaríamos com ele para esse encontro triunfal da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha, com os crentes ressuscitados. Pensou quem estiver vivo, ou o crente que partiu. O crente que partiu vai vir com Jesus, vem com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo, vem com os anjos, os arcanjos, os querubins, vem com o som da trombeta lá nos ares, lá nas nuvens, né? Essa volta linda e maravilhosa, chamada de triunfal. Então ele vem, amados, e vai ser a coisa mais fantástica, a concretização desta esperança que os crentes têm na volta do Senhor Jesus. Olha o que é que Pedro diz em 1 Pedro 1:3: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos resgatou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amados, só ficarão de fora, queridos, os que não têm esperanças e não creram no Salvador de suas vidas. É bom refletir isso, né? Eu quero concluir essa exposição. Em primeiro lugar, se você é crente e não sabe ainda que foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo, o que você precisa fazer para ter uma confirmação que é um crente em Jesus Cristo, que foi um escolhido pela Trindade? Olha, os escolheu desde o princípio. Deus te escolheu. Pense nisso para ser útil a Ele. Em segundo lugar, amados, a confirmação que alguém é escolhido
se encontra no Evangelho do Senhor Jesus na manifestação do testemunho do crente, que obedece o ordus salutis, ou ordem salutis, pela ação mediante o nosso Evangelho. É isso que o crente precisa fazer. E, por último, em terceiro lugar, manifestar uma vida de compromisso com Deus, vivendo a fé e se dedicando ao Senhor Jesus Cristo. Essa é a boa esperança pela graça de Deus. Faça isso. Tenha essa convicção de ser um eleito, porque você é mesmo salvo em Jesus Cristo. Porque você tem as marcas da santidade, da fé, do chamado de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe. Amém.